Bom, Tem uma coisa importante também. Sistema imune, gente, exercício físico. Isso, eu ia te Também. perguntar. Como esportista, vamos falar agora sobre a prática do exercício físico. Sim. O que a gente pode fazer? Vamos pensar num paciente sedentário. Essa pessoa que está vendo a gente lá nessa transmissão e é sedentária. Ele nunca foi numa academia, uma vez no ano faz uma caminhadinha, 10 minutos já está com as pernas, as panturrilhas estão queimando, vamos voltar para cá. O que a gente vai fazer com essa pessoa? Então, essa pessoa tem que começar. Ela tem que se mexer. Então, claro que a gente tem que pensar de que nível que eu estou. Então, se eu sou totalmente sedentário, Tô parado. se eu começar a caminhar 15 minutos por dia, eu já não estou mais parada, não é? Daí eu me adaptei a isso, eu passo a 20, né? Me adaptei a isso, passo 25, ou seja, eu já estou saindo do sedentarismo. Sim. Eu já não sou mais sedentário, né? Então, de certa forma, você tem que pensar em que nível que você está, para que você consiga dar... Porque às vezes a pessoa sai do sedentarismo e ela quer algo tão extremo. Ela, tipo, não tá fazendo nada, vou treinar 1 hora, 2 horas. Lógico que isso não vai pra frente. Ela vai parar logo ali na frente, ela não vai... Então você tem que pensar em que nível que eu tô, totalmente parado. Se eu começar alguma coisa, mesmo que seja pouco, já é um início. Não pode entrar de uma vez Demais, no cara. nível de um atleta, Sim. porque ela não vai dar Ela conta, não vai dar pode ter conta. uma lesão. Isso. Né? E não só lesão. Ela vai fadigar, ela não vai ter resistência para isso, ela vai cansar, ela não vai dar conta de continuar. Então, entender frustrar, isso, que é um processo mesmo de construção, de hábito, de construção de um hábito. Né? Leila, é importante a pessoa ir direto para a academia e ter um acompanhamento de um trainer? Ou ela pode, por exemplo, fazer em casa esses exercícios que o pessoal mostra na internet? Então, dá pra gente fazer em casa, claro. A gente não pode tirar essa coisa do profissional e achar que a gente sabe, né? Na verdade, a gente não sabe, né? Por isso que existe o profissional, por isso que ele estuda pra isso. Profissional da educação física. Isso. Mas é o que eu falo também muito em relação até à parte nutricional. Então, às vezes eu não tenho condição de pagar um nutricionista, mas eu tenho condição de ir na feira e comprar fruta, verdura e legumes. Ok. Eu vou estar fazendo muito pela minha saúde. Posso fazer o melhor que eu consigo. Só eu preciso ir ao nutricionista para ele dizer que eu preciso beber água, sendo que eu posso beber água. Posso beber. Então, às vezes eu não tenho dinheiro para pagar o personal, mas eu consigo fazer uns exercícios em casa. Por que não fazer? Sim. Entende? Então, eu sempre falo com meus pacientes. Ontem eu conversando com um e ela estava dizendo: mas será que eu vou conseguir fazer de novo meu personal? Porque eu dispensei ele por causa da quarentena, tudo. Eu falei assim: primeiro você tem que pensar, o quanto que eu posso gastar com isso? Sim. Eu posso gastar nada? Então eu vou caminhar. Eu vou fazer na minha casa. E o quanto isso é importante para mim? Eu posso gastar 50? Então beleza, eu vou procurar algo que seja com 50. Então a gente tem que pensar no contexto que a gente está vivendo se hoje adequar e se adequar. Sem sofrimento, né? Tipo, eu vou fazer o que eu posso fazer dentro da minha realidade. E dentro da nossa realidade, se a gente for olhar bem, a gente consegue fazer muita coisa. É verdade. A gente consegue fazer muita coisa. E às vezes a gente acha que precisa de muito, sabe? Que tem que estar num nível muito alto pra gente conseguir cuidar. Não, o dia que eu tiver isso, eu vou cuidar da minha saúde. O dia que, sei lá, que eu concretizar isso, que eu montar essa empresa, que eu estabilizar financeiramente, aí eu vou cuidar da minha saúde. Ou seja, você vai cuidar da sua doença, né? Você vai ganhar dinheiro pra cuidar da doença. Para cuidar da doença. do problema que adquiriu, né? Isso. Vai perder a saúde ganhando dinheiro, depois vai gastar o dinheiro para recuperar. E não recupera. E não recupera. Isso, então... Já foi, né? Já foi, passou. Então por isso que é no hoje que a gente vai ter que agora. Ir cuidando, né? Bom, vamos pensar naquela pessoa que pelo menos ela faz a caminhadinha normal. Regular, ela caminha ao menos 2, 3 vezes por semana. Né? Leila, o corpo que sua, ele está saudável? Por exemplo, o suor, ele elimina muita toxina do organismo. Sim. Não é? Isso. Essa pessoa que tem uma caminhada regular, ao menos 3 vezes por semana. Sim. Aqueles 30 minutos, pelo menos 20 minutos, mas ela tem um ritmo de caminhada, ela soa ao menos 3 vezes por semana. Ela consegue promover saúde? Sim, isso vai depender, por exemplo, a gente precisa entender que o corpo ele gera adaptações. Então, ele se adapta.
Então, por exemplo, passou um mês que eu tô fazendo a mesma coisa, meu corpo já se adaptou. Um ano que eu tô fazendo a mesma coisa, ele está mais que adaptado. Muito mais. Meu corpo já Ele engoliu aquele gasto. Ou seja, eu não tenho mais... Minha frequência cardíaca não sobe. Então, quando a gente fala do exercício físico, a gente fala de tirar o corpo da zona de conforto mesmo. É fazer algo que sua frequência cardíaca não fica ao longo do dia. É gerar um estímulo totalmente metabólico, hormonal, tirar você do estado, tipo assim, do paradão, né? Então, se eu já estou há um tempo fazendo esse exercício totalmente adaptada, ou seja, ele já não está mais promovendo todas as respostas adaptativas do exercício. Isso. Eu já estou perdendo essas respostas adaptativas. Então ele precisa subir de nível. Subir de nível. Ele precisa, na verdade, gerar uma adaptaçãozinha nova. É bacana uma coisa que é interessante. Para quem não está fazendo nada, começar qualquer coisa já vai ser ótimo. Você precisa começar alguma coisa. Para aqueles que já estão, ou seja, já iniciaram alguma coisa, é importante sempre o exercício de força. Ele é muito associado à longevidade. Muito. Então a gente vai vendo, a gente vai estudando, como eu estudo a parte do esporte, a gente vai vendo que a força ela é muito, não músculo, força. Sim, força. Você percebe que, por exemplo, o idoso ele tem dificuldade de levantar aqui, né? Por quê? Perde força. Perde a força. A gente anda na rua, você me chama, Leila, eu olho rápido, tem força. Você percebe que o idoso ele vai perdendo força, ele vai... Custa virar, custa levantar. Custa fazer as coisas do dia a dia. Então, força é associada com longevidade. Porque perde esse tônus. Perde força. Então, por isso que é importante, quando você vai envelhecendo ao longo da vida, né? Não vai deixar fazer isso lá quando você tiver... 79. Isso. Se você vai ao longo da vida mantendo ou ganhando essa força, ela é ótima, ela é relacionada com longevidade. Então, com certeza, você vai conseguir não só realizar as coisas do dia a dia, né? Então, com mais facilidade. Verdade. Tem que gerar um depósito para a memória muscular. Sim, né? sim. Tem que gerar ao longo da vida. Ao longo desse histórico. Isso. Claro que o pastor fala, às vezes alguém está assistindo e pensa assim, nossa, mas eu tô com 40, eu tô com 50, eu tô com 60. Pode começar. Tipo, e agora? Eu perdi esses anos tudo. Claro, a gente tem que pensar que se eu começo hoje, amanhã eu já vou estar melhor que hoje. Não é? Então, e se eu continuo deixando mais pra frente, ou seja, a tendência é só envelhecer. A tendência é o organismo... Melhora as produções regula as taxas hormonais. Sim. Né? Então é algo que eu vou colher esse benefício. Então não precisa pensar assim, a idade que a gente tiver. Quem é mais jovem puder começar, perfeito. Que talvez você nem vai sentir coisas que a pessoa que começou mais tarde ainda já vai sentir, né? Sente. Então, de certa forma, a gente vai trabalhar numa prevenção ainda ideal. Mas nem sempre aquilo que é ideal é real. Então você tem que olhar a sua realidade. Não, se às vezes eu tenho 50, mas dá pra eu começar agora, é melhor começar agora que eu esperar 60, né? Sim, mas pensando em prática de exercício físico na melhor idade, para aquela pessoa que está vendo a transmissão e ela já tem ali os seus 65 para frente, por exemplo. O que seria o melhor? O que seria? Força. Treino de força. Muito melhor do que ele só fazer uma caminhada. Treino de força, sem sombra de dúvida. Para melhor idade, não tem exercício que a gente hoje provado cientificamente que tem melhor resposta para o idoso do que o treino de força. Porque vai fazer a manutenção daquilo que ele precisa para continuar andando, sentando, levantando, fazendo as coisas do dia a dia dele, né? Então, controle de glicose, porque na verdade, por exemplo, a glicose, o músculo, ele é o tecido que mais utiliza glicose. Então, quanto mais eu uso minha musculatura, ou seja, quanto mais ativo eu sou, mais glicose eu uso. Sim. Então, se eu sou paradão, não faço nada, não tenho força na musculatura para poder andar, fazer as minhas coisas, vai sobrar glicose na corrente sanguínea. Então, o meu risco de uma diabetes é maior. É muito maior. Então, na verdade, eu faço controle de colesterol, glicose, triglicéridos. Então, ali para a melhor idade, todos os fatores assim excelentes. Além do músculo fazer também uma própria sinalização em questão de produção hormonal que favorece esse público também. Então, melhor idade, treino de força. Treino de força, só para vocês conseguirem entender, todo treino que eu vou usar um peso, não é? Que eu vou usar um peso, realmente que eu vou precisar fazer força. Fazer força. Para levantar, para carregar. Isso, para puxar, para empurrar, isso. Ok.